Asas. Ah, aquelas deliciosas asinhas de frango assadas. Na verdade, um galeto. Que delícia! Especialmente quando estão quentes e picantes. Você... me desculpe, não é esse tipo de asa? Estamos falando de asa de avião. Entendi. Tudo bem. Vamos começar de novo, então? Mesmo que você não saiba mais nada sobre aviões, sabe que as asas são uma parte muito importante de todo o sistema. Afinal, é a única ideia que pegamos dos pássaros. Mas você sabe, um avião movido a minhoca seria algo a se pensar. Vamos nessa, Boeing! Sem contar com a ausência de penas, a mudança mais significativa que os engenheiros humanos fizeram em relação ao design original foi que as asas planas tendem a não se mover. Ou será que elas se movem? As asas de um avião podem não bater, mas certamente elas podem dobrar. Na verdade, elas se inclinam bastante para algo que estamos acostumados a considerar completamente sólido e rígido. O que causa isso? E o quanto as asas de um avião podem dobrar antes de quebrar? Se você já esteve sentado em um avião com uma boa visão das asas, talvez tenha notado que elas tendem a saltitar um pouco durante a turbulência. Isso pode ser assustador se você não souber por que está acontecendo, especialmente se você não é alguém que passa muito tempo no ar. As asas estão a segundos de estalar como um galho? A boa notícia é que não. As asas não estão desaparafusadas, nem vão sair voando sozinhas. De fato, é precisamente porque elas podem dobrar que elas não quebram. Como as asas são a parte do avião que mantém tudo mais no ar, elas precisam ser capazes de aguentar muito peso. Em vez de serem completamente rígidas, as asas das aeronaves modernas são projetadas para se comportarem um pouco como molas. Imagine as asas como amortecedores em um carro. Quando você dirige por uma lombada, os amortecedores absorvem a maior parte do impacto, proporcionando uma condução muito mais suave. Você ainda pode se abalar um pouco, mas nem de longe, como se não houvesse amortecedores. Se as asas do avião fossem rígidas, até a menor turbulência reverberaria por toda a aeronave. Isso tornaria a aeronave muito mais difícil de controlar, especialmente em se tratando de aviões grandes, como os de companhias comerciais de passageiros. Sem mencionar que uma estrutura rígida tornaria as asas mais propensas a se romperem, e não menos propensas. E é claro, aquele refrigerante e biscoitos que você saboreia no ar seriam espalhados por você e pelo seu companheiro de viagem. Considere o seguinte trecho: o concreto rachará e partirá durante um terremoto, mas as estruturas de madeira permanecerão estáveis. Existem pagodes japoneses, não tem nada a ver com ritmo, que sobreviveram séculos em um dos lugares mais tectonicamente ativos da Terra. Tudo porque as madeiras foram capazes de flexionar em vez de quebrar. É também por isso que os projetistas de edifícios resistentes a terremotos se concentram em encontrar maneiras de tornar as estruturas mais flexíveis, em vez de tentar resistir à vibração através de uma força absoluta. Não são as vibrações que causam a ruptura das coisas, mas a incapacidade de se mover junto com elas. Lembre-se disso da próxima vez que discutir com seus amigos. Claro, você deve saber que Mulan é a melhor princesa da Disney, mas às vezes é melhor dar o braço a torcer. Desculpe, Elsa. Mas como exatamente as asas da aeronave permanecem tão flexíveis, sem dobrar em ângulos retos, toda vez que um avião precisa fazer uma curva difícil? Como algo pode ser tão forte o suficiente para suportar milhares de quilos de uma aeronave, enquanto ainda é flexível o suficiente para mantê-la estável? Bem, aeronaves modernas têm algumas coisas a mais no que se refere às asas. A primeira e mais significativa coisa é o material. Você deve ter ouvido falar que a maioria dos aviões é feita de alumínio, e a menos que esteja voando no céu em um biplano do início do século XX, isso será verdade para praticamente qualquer aeronave em que você pise. Isso não significa que você possa construir um avião com velhas latas de refrigerante, pelo menos não sem muito esforço extra. O alumínio para aeronaves é uma liga de alumínio e zinco, às vezes acompanhada de outros metais como cobre, magnésio e chumbo. Chumbo? Num avião? Sim. Esse processo resulta em um material tão forte quanto o aço, mas muito mais leve, mais flexível e imune à ferrugem. Será que pode resolver meus problemas com impostos? Não, agora isso está ficando bobo. Para somar à força da asa, existe uma estrutura conhecida como longarina, uma barra de metal que percorre o comprimento das asas da aeronave. Ela serve ao duplo propósito de apoiar a asa quando está no chão e a fuselagem quando está no ar. O design exato e o número de longarinas variam de acordo com o fabricante e com o tipo de avião que está sendo projetado.
mas os princípios básicos permanecem os mesmos. Tradicionalmente, as longarinas eram feitas de alumínio, assim como o resto do avião. No entanto, isso não significa que materiais mais exóticos não tenham sido utilizados. Alguns aviões de combate, como o americano F-15 Eagle, possuem longarinas de titânio, e muitas aeronaves mais recentes incorporaram materiais especialmente projetados. Isso inclui substâncias como fibra de carbono para aeronaves e Kevlar, o material que é colocado nos coletes de proteção que a polícia usa. Não que você deva circular pelo aeroporto atirando projéteis nas aeronaves próximas. Essa é uma maneira rápida de ser abatido, e a equipe de segurança terá algumas perguntas muito sérias para você quando acordar. De qualquer forma, meu argumento é que uma asa oscilante é perfeitamente normal e não há nada com o que se preocupar. De acordo com especialistas, a única maneira de as asas de um avião quebrarem seria se a companhia aérea do avião fosse realmente negligente a um nível estratosférico. Considerando os testes abrangentes e inspeções aos quais os aviões são sujeitos regularmente, é altamente improvável que uma aeronave imprópria para voar ande desbravando os ares. Bem, isso pode abranger aviões, mas eles não são os únicos objetos artificiais que lotam os céus. Os dirigíveis e os balões de ar quente, obviamente, não têm asas com que se preocupar, mas e quanto aos helicópteros? A hélice, cujo nome técnico é rotor e designa o conjunto de pás, não é basicamente como asas que giram? Isso não significa que essas pás devem ter basicamente os mesmos problemas? Sim e sim. Como as asas de um avião, as pás de um helicóptero não são 100% rígidas. Na verdade, elas são ainda mais flexíveis e ficam visivelmente abauladas quando o veículo está no chão. Quando as pás começam a girar, elas produzem sustentação da mesma maneira que as asas de um avião. Elas se endireitam em voo devido ao movimento ascendente e ao peso do corpo da aeronave pendendo no centro. A flexibilidade das pás serve ao mesmo objetivo das asas de um avião: reduzir o efeito das vibrações e facilitar o controle da aeronave. Tal como acontece com as asas de um avião, os rotores são tipicamente feitos de alumínio, fibra de carbono ou Kevlar, e têm uma longarina semi-rígida percorrendo seu comprimento. Da próxima vez que você estiver em um avião para dar um pulinho em outro continente, não entre em pânico quando vir as asas um pouco trêmulas. Pode não parecer, mas elas estão funcionando exatamente como pretendido. Então, você se sente melhor em subir os céus, sabendo que é improvável que as asas estejam querendo chegar ao chão mais cedo? Se você pudesse escolher uma aeronave para pilotar, qual seria? Um helicóptero ou um avião? Você gostaria de partir em um F-18 ou os biplanos são mais a sua praia? Deixe-me saber nos comentários abaixo deste vídeo. E ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe-o com um amigo. Mas não vá embora ainda, temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Basta escolher o da esquerda ou o da direita para garantir a diversão. Lembre-se, fique no lado incrível da vida!